Ok, pessoal. O objetivo desse vídeo é apresentar para vocês uma construção que é muito importante, que é a seguinte. Dado um domínio de integridade, a gente sempre consegue criar um corpo que contém uma cópia desse domínio de integridade. Ou seja, a gente sempre consegue inverter os seus elementos não nulos. Então, vamos ver como é que isso funciona? Então vamos fixar um domínio de integridade D. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar relações de equivalência. Na verdade, sempre que você quer inverter de algum jeito elementos, você quase sempre acaba utilizando relações de equivalência. Então, para isso, vamos definir o seguinte conjunto. Vamos denotar por T o produto cartesiano de D com D sem o elemento neutro da adição. Então, esse eu vou chamar de T, né? Ou seja, é um conjunto dos pares ordenados, onde ambos os elementos estão em D, mas o segundo é não nulo. Certo? O objetivo, deixa eu até comentar, é basicamente fazer assim, a gente pensa nesse A, B como se fosse uma fração A sobre B. No caso dos inteiros, é isso que acontece, basicamente. Tá? Então, bom, sobre T, define a relação de equivalência o seguinte. Dois pares ordenados são iguais quando A vezes D é igual a B vezes C. Tá? Não é difícil demonstrar que essa relação é de equivalência, porque a gente tem a definição dela, então é só fazer as continhas, realmente é simples. Certo? E sendo uma relação de equivalência, eu posso fazer o quociente de T por essa relação de equivalência. Pois bem, esse cara eu vou chamar de frac D. Tá? Então, os seus elementos são as classes dos parzinhos ordenados lá de T. Certo? E aí, eu quero transformar isso aqui num corpo. Certo? Então, eu tenho que dizer quem são as operações dele. As operações dele são dadas dessa forma. Então, veja que o processo é muito parecido com o que a gente fez lá na seção de anéis quocientes, mas agora as operações são um pouco diferentes. O produto de duas classes é o produto dos representantes, sem problema. Mas a adição ela é um pouquinho mais complicada. E veja que isso aqui é basicamente a soma de frações. Né? Se você tem a fração A sobre B somada com a fração C sobre D, a gente sabe que a soma da AD mais BC é em cima e B vezes D embaixo. Né? Então é daí que sai toda essa inspiração. Tá certo? Então, você consegue demonstrar que esse conjunto, com aquelas duas operações ali, acaba dando um corpo. Né? E dentro dele, a gente tem uma cópia do D. Então, se você pegar as classes do tipo D1, lembrando que o conjunto D ele é um domínio de integridade, então ele tem unidade. Então, se eu pegar esse conjuntinho aqui, ele é um subconjunto do frac, obviamente, porque ele tem classe de equivalência. E ele é isomorfo ao D, via este homomorfismo, cuja imagem dá exatamente o D barra. Tá? Então, esse cara acaba sendo uma cópia do nosso domínio de integridade D dentro do corpo frac de D. Certo? Aí tem alguns exemplos. Né? O que eu já comentei, toda a inspiração para isso é a construção dos inteiros para os racionais, e de fato o corpo de frações dos inteiros é o conjunto dos racionais. Né? Tem mais alguns exemplos muito interessantes nas notas de aula. Mas aí um último resultado que é muito importante, que envolve esse frac, é o seguinte. Suponha, então por que essa construção é importante? Né? Suponha então que você tem um domínio de integridade D, e você sabe que tem um homomorfismo injetor dele num corpo qualquer. Então a construção que a gente fez, ela nos garante que vai existir um homomorfismo injetor do corpo de frações de D nesse nosso corpo F misterioso. Tá? Então isso aqui diz que a nossa construção ela é universal, num certo sentido matemático dessa palavra. Tá certo? Então, vejam certinho as notas de aula, vejam se vocês entendem, e qualquer dúvida vocês sempre vão me escrever. Até a próxima.